Muito boa noite, gente. Mais uma vez aqui para mais um episódio de Evangelho no Lar. Como vocês sabem, a gente sempre usa, pelo menos, né, esses primeiros exemplares vão ser assim. A gente usa sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Tá aqui abertinho aqui do meu lado já. Esse livro aqui do Sri Prembaba, Flor do Dia, é um livro bem legal de ter, viu? Com umas mensagens bem interessantes. Vale a pena. Eu aqui com a mão suja ainda do serviço. E esse daqui, Reflexões de Jacó. Tá bom? Da Irene Pacheco Machado. Hoje a gente está ouvindo uma música de Beethoven, tá? Concerto Triplo da Opereta 56. Bom, a ideia da prece hoje, e como dessa primeira série pelo menos, é que a gente sempre ofereça as nossas energias anímicas para prédios públicos ou pessoas públicas, né? E obviamente a gente sempre reserva um tempo, e esse tempo cada pessoa pode dedicar a sua prece ao seu ente querido, encarnado ou desencarnado. A principal função desse exercício que nós fazemos todos os dias de fazer essa prece aqui é justamente a gente se libertar das energias anímicas. E, bom, o que são essas energias anímicas? As energias anímicas, como o próprio nome já diz, são energias do corpo animal. Então, independente do credo que você siga, se católico, espírita, evangélico, reikiano, não importa, quando a gente faz a liberação dessa energia, né, mais densa, que está presa, que está, vamos dizer assim, imbricada, né, que está enroscada no nosso corpo energético, naturalmente a gente fica de maneira mais sutil, a gente fica mais sutilizado. Isso facilita, ajuda o nosso sono, ajuda o nosso estado mental, especialmente. Então, a função também da prece é justamente essa, a gente se libertar. Então, antes que a gente pense em ajudar alguém, a gente está principalmente ajudando a nós mesmos. E como eu sempre repito nos vídeos, a ideia aqui da prece é justamente dessa playlist, é justamente para aquelas pessoas que às vezes querem fazer uma prece, mas não têm uma companhia para fazê-las. A gente, como ainda estamos nos primeiros vídeos dessa playlist, eu preciso explicar que a minha ideia aqui é trazer, de uma maneira geral, preces ecumênicas, mas seguindo alguns princípios do Evangelho no Lar segundo o Espiritismo, porque eu acho que é um modelo que é bastante interessante. Tá bom? Então eu vou começar agora, já que eu gostaria que a gente fosse acalmando a nossa mente, que a gente fosse, na medida do possível, se tranquilizando, e eu vou passar uma técnica aqui que eu acho bem interessante também para aquelas pessoas que precisam entrar no estado de calma, porque nesse estado de calma, geralmente, a gente tem facilidade da liberação das nossas energias, e especialmente a gente, de certa maneira também, né, baixando os batimentos cardíacos, a gente consegue
vamos dizer assim, uma liberação, né, de espaço na mente, né, que a gente tenta ficar com a mente um pouco mais vazia também, esvaziada, em função das dificuldades do dia a dia, né? Todo mundo que no dia a dia acumula muitas e muitas energias de todo tipo, muitas e muitas influências, muitas e muitos estímulos. Eu acho que o exercício da respiração também ajuda a gente a ficar no estado de calma, né? E essa técnica é uma técnica bem interessante, que é uma técnica do Wagner Borges, que é você fazer uma inspiração e uma expiração bem pausada, só que tem um detalhe. A inspiração a gente para no meio, tá? Então a gente vai fazer alguns breves movimentos só para a gente entrar nesse estado, tá? Ele é mais ou menos assim: você inspira, para mais ou menos no meio da inspiração, continua inspirando e depois expira lentamente. Então seria isso aqui, ó. Perceberam? Então, inspiro, paro, continuo inspirando e começo a soltar lentamente. Mais uma vez. Podem continuar enquanto eu vou fazendo os primeiros preparativos, tá? Essa técnica também a gente pode usar um pouquinho antes, quando a gente já estiver deitado para ir dormir. Se você não quiser fazer nenhuma técnica projetiva, mas simplesmente quiser ter uma noite de sono tranquila, basta que você faça esse exercício que você vai entrar em estado de sono bem rapidamente, tá? Então a gente vai respirando. Percebam que os batimentos cardíacos já estão baixando, né? E a gente começa então a esvaziar a nossa mente. E aí, nesse estado de calma, então, eu gostaria de pedir aos bons espíritos que nos assistem e que nos ajudam, que estejam presentes nesse momento de prece e que eu tenha sucesso na condução dessa prece, para que ela possa acessar as pessoas na medida do necessário e que essas pessoas possam ser ajudadas, que os espíritos que as acompanham também possam ouvir essas preces e que, de um modo geral, essa egrégora energética, né, essa aura dessa prece possa afetar positivamente todos aqueles que estiverem conectados a ela, de algum jeito. Então eu peço aos bons amigos da espiritualidade, aos meus espíritos familiares, aos meus espíritos protetores, aos mentores que sempre me acompanham, para que possam me ajudar neste momento de prece, para que possamos elevar os nossos pensamentos
é que possamos refletir positivamente sobre a nossa postura em relação à vida, que sabemos ser apenas uma passagem, apenas um lapso de tempo na eternidade, onde precisamos compreender que esse estágio é de aprendizado e que cada vez mais possamos estar conscientes da nossa situação e sentirmos plenamente essa condição, para que possamos elevar os nossos pensamentos a cada momento de dificuldade, numa prece de agradecimento ou amparo. Que Jesus abençoe a todos nós, nos oriente, e nos abençoe, que assim seja. Peço aos bons espíritos que me ajudem numa leitura para o dia de hoje. Começamos aqui com o poder da fé. A fé que transporta montanhas. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se aos seus pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que estás lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentai-o a vossos discípulos. Apresentei aos vossos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando vós sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Traze-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. E então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que vós mesmos não puderdes tirar esse demônio? Jesus lhes respondeu: é por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo, em verdade, que se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está no livro de Mateus, da Bíblia Sagrada, né? É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o tornam capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transportam são as dificuldades e as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que se barram a caminho
de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé que é viciante provoca a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Então, a leitura de hoje fala justamente dessa coisa de termos fé no futuro. Porque veja o seguinte, se a gente tem sempre um amigo, um conhecido que está por aí, né? Uma pessoa que de algum jeito se espelha na gente, ou nos admira, ou pretende nos ajudar, ou nos ama, enfim. E mesmo que essa pessoa esteja disponível para nos ajudar, se a gente não tiver afim, nada acontece. Então, no sentido moral, é preciso que a gente sempre esteja disponível para a gente tomar as atitudes corretas e assertivas em direção àquilo que a gente pretende na vida, né? Por exemplo, às vezes o que falta para uma pessoa é apenas uma oportunidade, né? Às vezes a pessoa está ansiosa por mudar de vida, por mudar de situação para resolver um problema, mas ela também não vê a oportunidade, né? Ela não consegue ver essa oportunidade, porque na maioria das vezes o que falta a essa pessoa é justamente essa coisa, essa força interior de estar à disposição da solução daquele problema. E aí quando você está verdadeiramente disposto àquele objetivo, entende? Naturalmente as forças favoráveis àquilo vão acontecer, porque os espíritos mais evoluídos vão ou influenciar as pessoas que estão à sua volta para te ajudar, ou simplesmente eles vão movimentar a energia correta, se você tiver crédito, para que aquilo que você pretende aconteça. E às vezes a gente está tão perdido, tão deslocado, né? Tão deslocado da nossa essência, da nossa realidade, vamos dizer assim, essencial, que às vezes a gente não consegue perceber oportunidades que estão passando na frente dos nossos olhos o tempo inteiro. Então, a gente precisa estar sempre tentando ficar o mais consciente possível de quem a gente é, o tempo inteiro, para que a gente consiga se conectar com a nossa essência e naturalmente saber selecionar o que faz bem para a gente, o que nos pertence, né? O que é que vale a pena a gente correr atrás e trabalhar para ter, e o que definitivamente não faz parte, né? E que seria teoricamente, de certa maneira, uma perda de tempo no que diz respeito à nossa estada, vamos dizer aqui, assim, né? Aqui no planeta. Então, quando a gente está em sintonia com a nossa essência, naturalmente a gente vai, de certa maneira, estar conectado com os objetivos daquilo que viemos fazer aqui, né? Então é importante a gente pensar nessa coisa da fé, que é assim, quando eu faço algo que verdadeiramente eu acredito, naturalmente eu estou um pouco mais próximo de atingir melhores objetivos do que quando eu faço uma coisa simplesmente por fazer, né? E para a gente estar conectado a esse tipo de situação, a gente precisa estar questionando o tempo inteiro, né? Quem nós somos, o que a gente pretende, o que a gente quer da nossa vida, se aquilo que nós estamos fazendo está nos dando prazer, né?
Porque quando a gente está verdadeiramente conectado com a nossa essência, a nossa intuição vai nos dizer qual o caminho a seguir. E aí sim, os bons espíritos, né, os amigos, de um modo geral, tanto encarnados quanto desencarnados, eles terão mais facilidade em nos ajudar, né? Porque a gente já está no caminho, a gente só não está sabendo muito bem para onde ir, mas a gente está ali tateando, né? A gente está tentando agilizar esse caminho. É disso que fala essa fé que transporta montanhas, né? Enfim, eu vou pegar aqui uma leitura desse livrinho aqui de Jacó, né, do Espírito Jacó, que se apresenta pura e simplesmente com isso para complementar essa reflexão. Eu abri aqui aleatoriamente e tem aqui uma pergunta ao irmão Jacó. Irmão Jacó, e aquilo ali? Nem flor, nem folhagem? É uma pergunta que fizeram para ele. E aí ele diz: em um pequeno inseto que vive das fragrâncias das flores e da beleza do jardim. Vamos comparar esses irmãozinhos ao homem, que necessita de beleza da natureza para viver. Hoje, ele pode mutilar as flores por ignorância, mas um dia, transformado em rosa, saberá perfumar. Não sei se eu entendi bem, mas vamos lá. Eu vou repetir a leitura. Irmão Jacó, e aquilo ali, nem flores, nem folhagem? É um pequeno inseto que vive das fragrâncias das flores e das belezas do jardim. Vamos comparar esse irmãozinho ao homem, que necessita da beleza da natureza para viver. Hoje, ele pode mutilar as flores por ignorância, mas um dia, transformado em rosa, saberá perfumar. E agora eu entendi. Ou seja, parece que o irmão Jacó aqui anda conversando com as leituras, né? É engraçado, né, que refletindo sobre o que ele diz aqui, né, que às vezes a gente não pode cobrar de um irmão uma atitude a qual ele não, para ele não faz nenhum sentido, entende? É como se a bondade divina estivesse esperando o momento adequado que cada um desperte para a sua autoconsciência. E isso em todos os níveis, né? Então, desde a esfera espiritual, quando você vai trabalhar com espiritualidade, você precisa despertar o desejo de ter autoconhecimento e aí começar a estudar, enfim, né? Tentar se desenvolver espiritualmente. Mas, de um modo geral, isso se aplica em tudo na nossa vida, né? Quer dizer, às vezes a gente é tão pequenininho que a gente sequer consegue imaginar possibilidades na nossa vida, né? Quer dizer, como ele aponta aqui na reflexão, né? Quer dizer, nem flores, nem folhagem, né? Quer dizer, não serve para nada isso, não faz nada, não se aplica a nada, não se desenvolve em nada, simplesmente porque talvez a autoconsciência dele ainda não tenha adquirido a maturidade suficiente para olhar adiante e procurar um caminho que lhe valha a pena. Mas aí no momento certo em que acontece esse despertar, ele naturalmente, né, quando transformado em rosa, ele começa a perfumar no jardim. Ou seja,
uma vez que ele está pronto, né, que ele foi educado, que ele foi preparado, né, que ele foi, uma vez que ele conseguiu se autodesenvolver pela vontade ativa, né, pela vontade de transformar a sua caminhada, naturalmente ele começa como uma flor que desabrocha, né, perfumar o jardim. E isso tem diretamente relação com essa questão da fé, né? Dessa fé que move montanhas. E aí, fé é um sinônimo de confiança. Então, quando a gente tem fé, a gente confia verdadeiramente que o que a gente quer está logo adiante e que a gente precisa ir em direção a esse qualquer coisa que a gente queira, né? Então, quando você tem fé, você tem confiança, você confia que isso vai acontecer. E quando você confia que vai acontecer, você já trabalha ativamente. E não é porque alguém disse, é porque você sabe que vai acontecer, né? E quando você sabe que vai acontecer, você não desanima da caminhada, né? Você simplesmente não importa a velocidade do seu passo, mas é um passo certo, é um passo resolvido, né? Enfim, que a gente possa refletir sobre isso, né? Sobre essa verdadeira fé, essa fé inabalável, a fé que transporta montanhas. Para que a gente possa buscar a nossa essência e de fato a gente consiga um dia olhar para a nossa caminhada, para o nosso trajeto e falar, não, fui eu que fiz, né? Fui eu que fiz. Ainda que não seja a maior caminhada, mas que seja uma caminhada verdadeira. Então, mentalizando as boas essências e imaginando que nas palmas das nossas mãos existem canais de luz, de força, e também no nosso terceiro olho também, né, que tem aqui esse chakra, essa região da testa tem esse chakra, né, a gente possa, através desses, pelo menos desses chakras, a gente possa enviar as nossas energias. E hoje eu vou pedir especialmente, eu gostaria que vocês também pudessem me ajudar nessas energias, para que a gente possa enviar energia para os presídios. Eu não sei, só para os presídios, para as pessoas que estão de algum jeito reclusas nesse momento, presas, e que de algum jeito essas pessoas que também precisam de fé na transformação de si mesmas acabam tendo uma prova um pouco mais difícil do que é a nossa, que estamos aqui do lado de fora. Então, que essas pessoas que estão reclusas, independente do credo que professam, que elas recebam essas energias para aqueles irmãos que estão presos, encarcerados, que eles possam ter eflúvios de paz, que eles possam ter a paciência necessária, para que eles possam se reequilibrar novamente perante a justiça dos homens, e que possam elevar o seu pensamento
paulatinamente, para que eles possam, para e passo, cada dia, ajudá-los e ajudar o planeta num coro único de vozes, pedindo pela melhoria de todos, pela saúde de todos, pedindo pelo respeito a todos. Porque é preciso pensar, gente, que nós não estamos nesse planeta por acaso. E que o somatório de todas as energias do planeta leva em consideração todas as energias de todos os irmãos em cada canto. Então, se alguém sofre por fome, alguém sofre por medo, alguém sofre por dor, alguém sofre por solidão, não importa, estamos todos irmanados. E o resultado da energia do nosso planeta é simplesmente o somatório de todas essas tristezas. E o nosso planeta vai melhorar na medida em que todos nós melhoremos os nossos pensamentos, em que todos nós colaboremos com energias positivas, com gestos de respeito e carinho, que todos nós possamos ter uma segunda chance. Porque todos nós agimos segundo as experiências que acumulamos em nossas vidas. Nós somos o resultado da educação que recebemos, do amor que compartilhamos, dos alimentos que dividimos, da fé que expressamos. Então, que nós possamos deixar de lado as nossas diferenças e possamos somar forças a esse coro de vozes que fortalecem a boa vibração. Por isso pedimos aos bons espíritos que amparem os nossos irmãos sofredores, que eles possam receber um minuto que seja de paz, de tranquilidade, de boas vibrações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Pai de infinita bondade e amor, ajuda-nos a enxergar o que ainda não conseguimos ver. Permita que nós possamos elevar os nossos pensamentos sempre um pouco mais alto do que fizemos ontem. Permita que nós possamos expurgar de nós o sofrimento dos traumas que trouxemos de outros lugares ou de outros dias de nossas vidas, para que possamos, de um modo geral, agirmos com mais
bonomia, com mais benevolência em relação aos outros. Porque quando expressamos a tua boa vontade, geralmente a recebemos. E isso nos transforma em pessoas melhores. Que assim seja. Agora podemos pedir prece para os nossos familiares, para que os nossos familiares tenham saúde, para que os nossos familiares tenham paz. A paz genuína, a paz que independe de dinheiro, a paz que independe de conforto. Que cada um agora faça um pedido especial, enquanto fazemos a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, que assim seja. Escreveu Prem Baba, identificando a máscara. Um dos aspectos mais importantes a serem identificados pelo buscador de si mesmo é a máscara. A máscara é um fingir ser. Trata-se de um mecanismo que você criou para sobreviver aos choques de exclusão e rejeição. Em determinado momento você aprendeu que ao usar a máscara você consegue tirar do outro alguma energia, alguma coisa. Mas quando identificar a máscara, você percebe que esse é um mecanismo destrutivo. É um dos instrumentos que faz o seu coração permanecer fechado. É o que lança você ao inferno. Me lembrei de uma frase do Emmanuel que diz assim, que em função das suas histórias todos têm razão, né? Então, na tentativa de não sofrer, a gente acaba criando sistemas de vida, e esses sistemas, na maioria das vezes, são sistemas vazios, porque foi alguém que disse que você tem que fazer assim, alguém que disse que você deve agir assim, fazer assim, ser assim, mas nem sempre isso está conectado com a tua essência. E essa leitura do Prem Baba tem a ver com essa questão da máscara, né, que nós usamos todos os dias para deixar de sofrer, para sofrer menos. E quando nós tentamos falsear a realidade para sofrer menos, na verdade, a gente acaba
entrando num circuito que vai nos arrastar justamente para aquele universo de sofrimento. É por isso que a gente diz que o amor é libertador. Porque quando você ama sem amarras, você liberta. Isso em todos os sentidos. Que a gente possa ter de algum jeito essa fé que transporta montanhas, essa fé que nos permite caminhar para o infinito da nossa construção consciencial. E que a gente aprenda a libertar esses sentimentos que de algum jeito nos ensinaram a aprisionar. Eu agradeço aos bons espíritos que nos ajudam nessas reflexões. Pedir que tenhamos uma ótima semana, que possamos refletir sobre o que é que nós queremos acreditar para que a nossa fé possa ser verdadeira, a fé que transporta montanhas, a fé inabalável. E que tudo de melhor se realize na nossa vida sempre. Porque somos imortais. E se somos imortais, a única coisa que verdadeiramente podemos é sermos felizes, porque merecemos isso. Não há tristeza que dure para sempre. Obrigado aos bons espíritos. Obrigado aos nossos irmãos espirituais. Obrigado a todos vocês que estiveram comigo nessa prece. Que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a você que esteve aqui comigo. Que a gente se veja em breve. E que Jesus abençoe a todos nós.